Boa noite. O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem o prazer de promover o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura do Rio neste segundo turno. E como já virou tradição, a Band quer que você faça parte dessa discussão de ideias. Mande seu comentário ou sua pergunta pelo Twitter usando a hashtag #DebateBandRio. Este programa também está sendo transmitido pela rádio Band News Fluminense FM, pela Band News TV em rede nacional, pelo nosso site e pelas contas oficiais da Band Rio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Participam deste encontro Marcelo Crivella, pelo PRB, e Marcelo Freixo, pelo PSOL. O debate terá 5 blocos. Nesse primeiro, os candidatos farão perguntas entre si. Acompanhe as regras. Primeiro será apresentada uma mesma pergunta da Band para os dois candidatos. A ordem de resposta obedece à organização das bancadas. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. Em seguida, cada candidato poderá fazer uma pergunta ao adversário. O tema é livre. A ordem de quem abre a rodada é definida por sorteio. A pergunta pode ter, no máximo, 30 segundos. A resposta, 2 minutos. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. No fim do bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto e a ordem obedecerá à organização das bancadas. Participe enviando perguntas pela hashtag #DebateBandRio. Iniciando então o debate, os dois candidatos respondem a seguinte pergunta: se eleito no dia da posse, qual será a sua primeira medida como prefeito do Rio? Conforme está nas regras, o candidato à minha direita abre a rodada de respostas. O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Boa noite, candidato Marcelo Crivella. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Freixo. Boa noite, telespectadores da TV Bandeirantes. Olha, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que eu vou fazer, se for prefeito do Rio de Janeiro, é uma mobilização para a gente conseguir terminar com essa hedionda fila de cirurgias no Rio de Janeiro. Há uma demanda reprimida, o último governo do Eduardo Paes municipalizou alguns hospitais da Zona Oeste, mas acabaram as cirurgias eletivas. Só se faz cirurgia de emergência. Há uma demanda grande do Estado, por conta de ter quebrado. O governo do PMDB quebrou o estado do Rio de Janeiro. Então é preciso que o prefeito do Rio assuma a gestão do SUS, chame os diretores dos hospitais federais, estaduais, municipais, e a gente faça uma grande mobilização para dar tranquilidade a essas pessoas que estão hoje até correndo risco de vida. Não são apenas aquelas cirurgias de alta complexidade, eu falo também de hérnia. Uma cirurgia que em casos menores pode ser feita ambulatorialmente, mas que hoje demora 2, 3 anos. Uma pedra na vesícula, as pessoas quando têm crise sobem pelas paredes. Eu acho que esse é o meu primeiro dever. É verificar no CISREG e nos hospitais quem está esperando, fazer uma grande mobilização e enfrentar esse problema e dar solução a ele. É esse, então, Sérgio, a minha grande prioridade, minha primeira preocupação no primeiro dia de governo. Ok, candidato. Boa noite, candidato Marcelo Freixo. O senhor tem também 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, Sérgio. Queria agradecer à Rede Bandeirantes por mais um debate. Dessa vez eu posso estar presente. No primeiro turno eu não pude, fui vetado, mas fomos para a praça pública. Quero agradecer também ao Crivella, que a gente possa fazer aqui um bom debate, mas quero agradecer principalmente aos 553.424 votos que no primeiro turno nos colocaram com uma vitória extraordinária, levando apenas com 11 segundos a uma vitória histórica no Rio de Janeiro, que nos faz agora, em pé de igualdade, disputar e ganhar essa cidade. Quero dizer, Sérgio, que o primeiro ato da gente não vai ser no dia da posse, não. Vai ser no dia seguinte da eleição. Ainda esse ano, eu vou chamar todos os educadores do Rio de Janeiro. Eu sou professor de História, vou chamar os educadores todos. Quando eu falo educador, eu não estou falando só de professor, não. Eu estou falando da merendeira, do porteiro, do inspetor, de todos que têm compromisso com a educação pública e que querem que a escola pública seja um espaço de transformação da cidade. Nós vamos, esse ano, começar a pensar que escola a gente quer para o Rio de Janeiro.
que cabe a essa escola? A gente quer que a escola seja um espaço da cultura, que a escola seja um espaço da reflexão, que a escola seja um lugar de visão crítica de mundo para mudar o mundo, como dizia o nosso grande educador Paulo Freire. A gente quer um plano de cargos e salários que esse ano já começa a discutir com os professores. A gente quer a escola um espaço de transformação da vida, que a escola tenha autonomia pedagógica e que tenha tempo de planejamento do professor. Essa mobilização profunda vai garantir 3 coisas essenciais: transparência, eficácia e participação. Ok, candidato, agora vamos ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas entre os candidatos. Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Marcelo Freixo, como é que você acha que a Prefeitura pode contribuir para diminuir o aumento, quer dizer, o crescente número de furtos e assaltos no Rio de Janeiro? Olha, Crivella, eu acho que o debate da segurança pública ele é um dos debates mais importantes que a gente tem, porque ele é um debate que acaba norteando todos os outros, né? Quando você tem uma cidade insegura, você acaba não tendo um modelo de desenvolvimento mais tranquilo, isso afeta o transporte, afeta a saúde, afeta a escola, afeta todas as outras questões importantes da cidade. Essa semana eu me reuni com grandes especialistas, com o Coronel Robson, com o Coronel Ibis, comandante do PM, com o Inácio Cano, com o Luiz Eduardo Soares. Nós temos uma equipe que é muito qualificada, que vai assumir esse papel junto comigo de pensar a segurança pública. A gente tem equipe, a gente vai ter eficácia, vai ter transparência e vai ter participação no nosso governo. A gente sabe o que está dizendo sobre segurança pública. E aí, Crivella, o prefeito tem que assumir a responsabilidade de dizer o seguinte: segurança pública é o direito à vida. Há um grande número de homicídios hoje no Brasil, quase 60 mil homicídios, principalmente jovens, negros, pobres, moradores de periferia e moradores das favelas. Nós queremos fazer um diagnóstico por bairro dessa violência. O município é quem mais tem informação sobre isso. Então, qual é a violência que hoje tem na Pavuna, Costa Barros e Irajá, que é, sem dúvida alguma, um dos lugares mais violentos do Rio hoje? A violência ela também é metropolitana, o limite entre a cidade do Rio de Janeiro e as cidades da metrópole são muito pequenos. Vamos chamar os prefeitos da região metropolitana, pensar junto com eles medidas sociais eficazes e medidas de território, ação social concreta. Lugar onde tem alto índice de homicídio, nós vamos entrar pesado com ações sociais. Eu quero disputar a vida dessa juventude. Eu não aceito que a gente venha perder essa juventude como a gente está perdendo hoje. Não há nenhum país no mundo que tenha o número de jovens mortos por armas de fogo como tem o Brasil e como tem o Rio de Janeiro. Então, isso é muito sério. A gente tem medidas sociais profundas, a gente quer que a Guarda Municipal se aproxime dos moradores por bairro, a gente quer criar conselhos de moradores, a gente quer democratizar a cidade, mas fundamentalmente criar um mapa da violência para ter um diagnóstico, para ter uma ação preventiva e uma ação social nos lugares de mais violência, diminuindo o número de homicídios, que é o grande objetivo. Candidato, sua réplica. Pois é, eu estava observando numa reportagem do Jornal Globo, alguns dias atrás, esse mapa da violência. E as áreas que mais contribuem para a população carcerária no Rio de Janeiro é realmente a Zona Oeste e a Zona Norte, já citada pelo candidato Marcelo Freixo. Eu acho que há uma outra coisa muito importante, foi adotada no Rio Grande do Sul, diminuiu a violência lá, é cuidar das crianças de 0 a 6 anos que estão vivendo em famílias abaixo da linha da pobreza. Rio de Janeiro tem 500 mil crianças de 0 a 6 anos e 40 mil estão vivendo em famílias que ganham menos de R$170 per capita. Se a gente cuidar dessas crianças, a gente está cuidando da causa principal da violência, que vai ser eles caírem na armadilha das drogas, da violência, do assalto lá na frente. Também é preciso mudar essas câmaras todas que temos para multar e colocar nessas faixas, nessas manchas de crime. Ali a Polícia Militar e a Guarda Municipal podem atuar juntos e com centros de segurança para que a gente possa guardar a vida das pessoas contra furto, contra roubo de carro também. Sua tréplica. Olha, Crivella, primeira coisa, é importante a gente entender que a violência não é uma só na cidade. Tem que ter um bom diagnóstico, um bom trabalho de inteligência. A Prefeitura, quando a gente assumir, vai trabalhar junto com o ISP, Instituto de Segurança Pública, que é do Governo do Estado. Importante saber que você tem também a Polícia Federal, tem as polícias estaduais e tem a Prefeitura. É importante que a gente possa sistematizar as informações sobre a segurança. Hoje, os dados da Polícia Federal não são cruzados com os dados da Polícia Civil, que não cruzam com o da Polícia Militar, e a Prefeitura finge que nada tem a ver com isso. Então,
a gente tem que ter transparência, tem que ter eficácia na hora de pegar esses dados para transformar numa ação preventiva, e a prefeitura, mas principalmente a figura do prefeito, tem que ter um papel decisivo na segurança pública, com uma boa equipe para que a gente faça o diagnóstico e a gente possa agir. A violência é diferente na Gávea, é diferente na Pavuna, é diferente em Realengo. Nós temos também uma situação na Zona Oeste hoje que é das milícias. Eu presidi a CPI das milícias, sei o que tem que fazer para enfrentá-los. Nós vamos chamar as outras forças de segurança e vamos agir naquilo que cabe à prefeitura para cada forma de violência, agindo de forma preventiva, capacitando a Guarda Municipal não para estar armada, para ser uma outra polícia, mas para trabalhar com a cidadania. Agora, o senhor vai formular a pergunta ao candidato Marcelo Crivella em 30 segundos. Crivella, eu gostaria de continuar no debate com você sobre o programa e o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado. É um respeito grande e que eu vou manter. Mas a sua campanha e os seus aliados não tiveram um pingo de respeito comigo e com a democracia nessa semana. Foi uma chuva de mentiras, de calúnias, isso é crime, né, nas redes sociais. Você que está em casa assistindo certamente recebeu pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, né, pelas suas redes sociais, alguma mentira grave sobre a minha vida, sobre a minha história, que você, Crivella, queria que nesse momento pudesse desmentir. Freixo, você sabe que esse respeito é recíproco. Agora, veja, você chama de aliados. Você tem aí ao seu lado partidos que protagonizaram os grandes escândalos dos últimos tempos na política. O escândalo do Petrolão é o maior da história. Eles são seus aliados. Pergunta, você tem responsabilidade nisso? É da sua responsabilidade aqueles escândalos? Claro que não, obviamente que não. Você não pode colocar nas minhas costas tudo que ocorre na internet. Eu quero dizer para você que política é isso, é um dilúvio de ódios e paixões. Há mil controvérsias. A democracia impõe que nós políticos, tenhamos paciência para responder. O duro é quando saem jornais, porque aí você não tem espaço para responder. Está escrito, circula, como foi no primeiro turno, disseram que o garotinho seria meu secretário. Primeira página do Globo. O que eu pude fazer? Ir desmentir, mas não tive espaço no jornal para fazer isso. Na internet a gente tem. A gente pode desmentir uma a uma das calúnias, das infames, das injúrias. Agora, não é justo que você queira que eu assuma por coisas que eu não fiz. Você não viu meu nome escrito lá. A verdade, a política hoje no Brasil, ela tem sido realmente de baixo nível. E há coisas que a gente precisa corrigir. Mas há também opiniões divergentes da nossa. Eu tenho opiniões divergentes do Freixo. Diria para você um Himalaia de divergência. Mas preciso manter o respeito. E é com esse exemplo que eu dou, que eu peço também que a minha militância real haja no debate natural das ideias no processo eleitoral. Sua réplica, candidato. Eu quero falar uma coisa para o senhor. Partidos que apoiam no segundo turno existem, tem do seu lado, tem do meu. Eu não fiz parte do governo que você chama de Petrolão. Você fez, Crivella, você foi ministro. Eu não fui. Agora, não é essa a questão que eu estou colocando, não é uma divergência ideológica, política, não é isso. Eu estou falando de crime, eu estou falando de calúnia, eu estou falando de difamação, estou falando de inventar coisas graves. Né? Essa campanha, durante essa semana, foi desrespeitosa com o eleitor. Né, foi criminosa com a democracia. Eu vou manter o respeito ao programa, vou manter o respeito ao senhor que eu sempre tive. Vou fazer uma campanha de alto nível, de debate programático, discutindo segurança, saúde, educação. Nós temos uma equipe que está pronta para assumir o Rio de Janeiro, fazendo um grande debate com uma força democrática hoje. Hoje, o campo que está comigo é um campo de vários partidos diferentes, todos comprometidos com a democracia, que não querem o retrocesso. Isso é muito importante. Vou manter o debate respeitoso, vou manter o debate programático, e eu espero que sejam assim os próximos 22 dias. Sua tréplica. Acredito que a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de nos tratarmos com respeito, com cidadania, com civilidade, seja um bom exemplo para aqueles que defendem as nossas candidaturas e que estão lá fora. Repudio completamente qualquer tipo de infâmia, calúnia, mentira que possa lhe atingir, como possa me atingir também. Agora, Freixo, é importante que nós dois saibamos tolerar essas coisas do debate. Não as mentiras, as calúnias e as infâmias, mas as discordâncias. Há pessoas que estão nos assistindo agora que são diametralmente opostas ao meu pensamento e ao seu também. E elas se expressam com certo entusiasmo, com certo fervor.
Isso não pode nos ofender. A democracia não impõe esse tipo de censura, mas também faço votos, como você fez, que a gente possa manter um debate de alto nível. Dizem que no primeiro turno existe combate, no segundo turno existe debate. Eu quero trazer aqui o que não foi dito, o que não foi pensado, o que não foi feito, inovações para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Agora, os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A pergunta é de Felipe Eniquel. Com a falência do Estado, a Prefeitura tem garantido a operação das bibliotecas PARC. Se eleito, o senhor vai manter esse apoio? Lembrando que existem 3 bibliotecas PARC no Rio, no centro, em Manguinhos e na Rocinha, construídas pelo Estado, mas tiveram a gestão assumida pela Prefeitura até dezembro, diante da crise do Estado. A ordem da resposta segue a organização das bancadas. Com isso, o candidato Marcelo Crivella responde primeiro. Olha, é verdade que o orçamento proposto esse ano, e está em discussão na Câmara Municipal, é 3 bilhões de reais menor do que o orçamento passado. Isso exige do próximo prefeito muita criatividade. Nós vamos ter que gastar, e prioridade também, com muito cuidado. Mas pode ter certeza que não vou cortar na parte da cultura. Ela é importantíssima para o nosso povo, sobretudo nesse momento em que vivemos um alto índice de violência. É preciso oferecer para as crianças os caminhos fascinantes da cultura. E eu não vou fechar a biblioteca, até porque o custo delas é pequeno. Então, quero garantir a vocês que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, de que nesse quesito não haverá corte. Mas vou cortar sim nas secretarias. Vou diminuir para metade delas em cargos em comissão. Isso, assumo com vocês o compromisso que esse tipo de gasto será bem menor no meu governo. Candidato, o senhor também tem 1 minuto para responder a mesma pergunta. Olha, é evidente que nós não vamos cortar investimento em biblioteca. Esse projeto da Biblioteca PARC, o governo do estado copiou da Colômbia, mais especificamente da cidade de Medellín. É um bom projeto. Aquilo valia a pena copiar. O teleférico copiou errado, não valia a pena. Tinha outros investimentos mais importantes para fazer no Rio de Janeiro. Bastava ouvir o que a população tinha a dizer. Mais do que garantir as 3 bibliotecas PARC, a gente tem que ter muito mais bibliotecas e a gente tem que ter política de leitura. Hoje, nas favelas do Rio de Janeiro, as crianças de 8 a 9 anos, 12% delas são analfabetas. Então, mais do que ter a biblioteca que a gente quer, a biblioteca tem que ser um instrumento de incentivo e de chegada no livro, da descoberta do livro. Isso não passa só pela escola. Isso é uma política de aprendizagem, porque a política pública de uma prefeitura ela tem que ser pedagógica. Ela tem que saber dialogar com as pessoas e tem que chegar na necessidade maior que ela tem. Esse é o papel de uma educação pública, que é mais do que cabe dentro de uma escola pública. As bibliotecas são fundamentais, porque livro é um instrumento de construção de liberdade e de democracia. Terá todo o nosso apoio. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band. Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Neste segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas de telespectadores enviadas em vídeo pelo Facebook, pela hashtag Debate Band Rio. Vamos às regras. Primeiro será apresentada a pergunta, em seguida será definido em sorteio o candidato que começa respondendo. Após a resposta de 1 minuto e meio, o adversário terá 1 minuto para comentar. No fim do bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Vamos agora ouvir a pergunta enviada pelo telespectador Felipe Teixeira. Sou morador da Taquara, na zona oeste do Rio. Como eu sou um grande usuário de transporte público, eu queria saber dos candidatos as propostas deles com relação à tarifa de ônibus. Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a tarifa do ônibus vai ficar mais cara de novo no ano que vem? Vamos saber agora quem abre a rodada de respostas. Candidato Marcelo Crivella. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Tenho uma grande preocupação com a questão da tarifa. Por isso chamei para ser meu vice-candidato a prefeito o
Fernando McDowell conhece tudo de transporte, já discutimos sobre isso. Veja, na questão do BRT, a gente construiu túneis, pontes, demos vias exclusivas para as companhias. Estão gastando menos motoristas, estão gastando menos combustível e ainda assim a passagem aumentou acima da inflação. Não dá para a gente entender uma coisa dessa. Quem perde são aqueles que andam como lata de sardinha, espremidos e também por falta da Prefeitura ter fiscalizado e cobrado o ar-condicionado que foi prometido. Pode ter certeza que no meu governo nós vamos usar, como engenheiros, eu e Fernando McDowell, as planilhas corretas, vamos fazer as contas certas, não vai haver nenhum tipo de lobby ou pressão das empresas de ônibus para manipular a tarifa que você está reclamando. Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui também é que na Zona Oeste as pessoas reclamaram demais por falta de linhas de ônibus e também das vans, que foram feitos trajetos que não atenderam a elas. Tudo isso precisa ser organizado. Quero também dizer a vocês que vou lutar muito para que no bilhete único a gente possa incluir o metrô e que aumente pelo menos mais 1 hora para que as pessoas possam usá-lo. Essas são as nossas principais propostas e garantir também que na questão do transporte vamos terminar com a Transbrasil, que o Eduardo Paes disse que continuaria depois de setembro, mas está parada a obra. É fundamental para a questão da mobilidade no Rio de Janeiro. Candidato, ok. Candidato Marcelo Freixo, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Olha, Felipe, você está coberto de razão na sua preocupação. Um dos grandes problemas da Taquara é transporte público. Nosso governo, nós vamos cumprir aquilo que o Tribunal de Contas do município está definindo. A passagem já era para estar R$ 3,30 e não R$ 3,80. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é o Tribunal de Contas. Porque claramente houve um aumento para além do que está no próprio contrato feito de 2010. O prefeito Eduardo Paes, por decreto, aumentou acima. A inflação no governo do Eduardo Paes nos últimos anos foi de 55%. A passagem de ônibus aumentou 77%. Os empresários de ônibus fazem o que querem. Então, nós vamos reduzir essa passagem, nós vamos acabar com a dupla função. O motorista não pode ser trocador. Isso é um absurdo, só beneficia o empresário do ônibus e não é bom para o motorista, não é bom para o passageiro. E nós vamos criar a integração tarifária de todos os modais. Com um único cartão, você tem que poder andar de todos os modais. Trem, ônibus, metrô, enfim, até mesmo as barcas. É muito importante que você tenha uma integração tarifária para ser mais barato, para você economizar o seu tempo para dedicar mais para a sua família e ser tratado com mais respeito. Vamos agora à próxima pergunta da Mariá para o candidato Marcelo Freixo. Eu sou Mariá, sou moradora do Complexo do Alemão. A minha pergunta para os candidatos a prefeito desse ano é qual é o plano de desenvolvimento humano deles e de educação para áreas de favela. Candidato. Olha, Maria, muito obrigado pela sua pergunta. Eu conheço bastante o Complexo do Alemão há muito tempo, e não só em época de candidatura, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Sistematicamente converso com vocês dentro do Complexo do Alemão, porque defender os direitos humanos é defender a dignidade da vida e defender o cumprimento da lei, ao contrário de que outros pensam, inclusive na disputa política. Importante dizer que a gente tem que ter hoje uma política pública voltada especificamente para a favela, porque 1/3 da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vive nas favelas. É inaceitável, por exemplo, só para você saber, Maria, que no Complexo do Alemão, a mortalidade infantil tenha dobrado nos anos do governo do Eduardo Paes. Dobrado. Assim como aconteceu na Cidade de Deus, também aumentou muito, e na própria Rocinha. Isso significa que tem áreas que não são áreas de privilégio, não são áreas de prioridade das políticas públicas. Nós queremos um modelo de desenvolvimento que leve em conta a capacidade territorial. Nós queremos olhar para a favela e ali não pode ser o espaço do medo. Ali tem que ser um espaço de voz, ali tem que ser um espaço de democracia, um espaço de cultura permanente, onde quem produz cultura possa ter os editais, não para um evento ou outro, mas ter fundamentalmente a capacidade de produzir cultura, de produzir identidade e ali ser um espaço de desenvolvimento. Nós queremos que a economia do Rio de Janeiro, nessa crise do mercado mundial, nessa crise do Estado, possa olhar para os territórios e possa fazer com que o pacto do território gere um outro modelo de desenvolvimento, gerando emprego, renda e dignidade para quem mora nas favelas do Rio de Janeiro. Agora o candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para comentar a resposta. Mariá, eu defendo já há muito tempo no Congresso Nacional a Zona Franca Social. É levar para as comunidades carentes a possibilidade das pessoas trabalharem perto das suas casas.
Eu quero, na Zona Franca Social, tirar os impostos municipais e vou tentar convencer o governo estadual e federal a tirarem também os impostos deles, para a gente poder desenvolver bons negócios nas comunidades, sobretudo para pequena e microempresa. Eu quero usar o poder estratégico de compra do município para encomendar nas comunidades carentes uniforme de gari, uniforme da Guarda Municipal, as placas de trânsito, a roupa de cama, os móveis das escolas. É gerando bons empregos que a gente vai levar riqueza para as comunidades. E eles vão melhorar o seu comércio local, vão melhorar as suas casas, vão ter mais recursos para educar suas crianças e ter uma vida melhor. E mais do que tudo, as pessoas trabalhando perto de casa vão poder olhar seus filhos para que não caiam nas armadilhas que existem nas comunidades hoje, que é o submundo das drogas. Vamos agora à próxima pergunta enviada pelo Israel Leite, que vai ser respondida pelo candidato Marcelo Crivella. O senhor, como prefeito, diante da situação que se encontra o país economicamente, que afeta também a cidade do Rio de Janeiro, iria liberar verba para a parada gay e para o carnaval? O senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu queria dizer ao senhor de que realmente o orçamento do Rio de Janeiro está 3 bilhões abaixo do passado. Mas na primeira resposta que eu dei aqui, eu disse que iria tentar manter as expressões democráticas das pessoas protegidas pela Prefeitura. No caso do Carnaval, são 16 milhões de reais, mas que voltam para os cofres da Prefeitura. No caso da Parada Gay, existe hoje uma preocupação enorme na população do Rio de Janeiro com essas minorias que sofrem da questão da homofobia. É muita humilhação que passam por grupos que são radicais. Então, é necessário, sim, eu não digo que a Prefeitura coloque dinheiro, mas que mantenha a segurança, a limpeza, a vigilância. Isso é importante, sim. Eu acho que não é aí que nós vamos conseguir economizar os recursos que precisamos para aplicar na saúde e na educação. Eu prefiro cortar recursos nas secretarias. Isso eu quero diminuir a metade, nos cargos de confiança, nesses recursos que são gastos para fazer politicagem. Agora, para defender a expressão democrática das minorias, que, de certa forma, é muito importante para a gente manter a cidadania e diminuir o índice de violência na nossa cidade, esse aspecto eu acho que a gente devia ponderar muito antes de fazer qualquer tipo de corte. Lembrando também que eu quero pedir a toda a indústria do carnaval que me ajude a fazer os uniformes das crianças. Eles trabalham 6 meses fazendo o carnaval mais lindo do mundo, certamente vão poder também fazer os uniformes de criança mais lindos do mundo. Comentário agora em 1 minuto do candidato Marcelo Freixo. Olha, Israel, quero ser muito sincero com você. Primeiro, dizer e fazer uma correção que o carnaval dá retorno de dinheiro, mas a parada gay também dá. Todos os estudos mostram que a Parada Gay trouxe grandes recursos para o município do Rio de Janeiro. Mas não é essa a razão da gente manter o apoio à Parada Gay nem ao Carnaval. A Parada Gay é fundamental porque é um instrumento pedagógico de combate à intolerância. É um instrumento fundamental de cidadania. Não são poucos os crimes de homofobia, não são poucos os crimes contra transexuais e contra travestis. É papel do poder público enfrentar isso e essa legitimação dessa manifestação é importante. O Carnaval é a maior festa popular democrática do Rio de Janeiro. Não só o Carnaval do desfile, não só o Carnaval vinculado ao turismo, mas o Carnaval dos blocos de rua, que precisam ser desburocratizados, que precisam ser estimulados para ocuparem as cidades, a cidade inteira, chegarem também na Zona Norte, chegarem também na Zona Oeste. Sem dúvida alguma, merece investimento público, porque tem retorno, não só financeiro, mas retorno de alegria e de sentido de ser do carioca. Vamos agora à próxima pergunta, enviada pela Juliana, e ao candidato Marcelo Freixo, que vai responder. Hoje existem mais de 5 mil pessoas morando nas ruas aqui no Rio de Janeiro. E eu queria saber do candidato qual é a proposta que você tem para resolver essa questão. Olha, Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. São, na verdade, quase 6 mil já pessoas morando em situação de rua no Rio. Para muitos, o morador em situação de rua ele é um problema para a cidade. Não é para a gente. Ele é uma pessoa que tem problema e ele tem que ser ajudado pelo poder público. Primeiro é a política de abrigos, que é um equívoco da prefeitura atual. Boa parte dessas pessoas em situação de rua estão morando no centro, início da Zona Norte e Zona Sul. Os abrigos são construídos quase que na totalidade deles e em número muito insuficiente. Hoje tem abrigos
abrigo apenas para 2.000 pessoas, nós temos quase 6.000 nas ruas. Isso mostra que é uma prefeitura que não tem compromisso com os mais necessitados, com os mais pobres, e deveria ser prioridade de qualquer poder público. Esses abrigos são na Zona Oeste. A gente não quer, a gente quer que o abrigo seja perto. O abrigo tem que ser um espaço de escola, o abrigo tem que ser um espaço de educação, de cultura, de arte, de tratamento. Esse abrigo não pode ser compulsório, não dá para trocar o papel da saúde pública por tratamento religioso. Com todo o respeito que eu tenho ao conjunto imenso das religiões, tivemos uma experiência trágica no Rio de Janeiro, coordenada por Rodrigo Bettelin, né, de internação compulsória, que gerou casos graves de corrupção, como é o caso da Teslu, né? Você pode clicar aí, investigar o que foi Rodrigo Bettelin, Teslu, como é que isso se deu na política de internação compulsória. Isso a gente não vai repetir no nosso governo. A gente vai investir na saúde mental, nos abrigos, na acolhida, que é fundamental, porque humaniza a cidade do Rio de Janeiro. Candidato Marcelo Crivella, 1 minuto para comentário. Olha, esse problema tem diversas matrizes. Agora, é importante a gente saber que na questão principal e mais grave está a droga, está o crack, que faz com que a pessoa fique completamente afastada de toda a vida social, inclusive da família. Nesse momento, a gente precisa adotar um programa semelhante àquele que foi adotado em São Paulo e com muito sucesso. É oferecer a essas pessoas trabalho, qualificação para ter um emprego, uma bolsa para eles receberem condições de morarem em algum local, em um hotel, se hospedarem em um hotel e se alimentarem e terem condições de começar uma nova vida. Eu conheci o projeto lá em São Paulo e foi muito exitoso. Eu acho que a gente deve adotar a mesma política aqui no Rio de Janeiro. Agora, existem outras pessoas que simplesmente não têm recurso para voltar para casa, o transporte é muito caro. Existem outros que não conseguem um emprego formal. E no emprego informal não conseguem ter salário. Eu quero abrir espaço para essas pessoas. Sabe, as pessoas criticam muito o meu tempo como pastor, como missionário na África, mas foi o tempo mais rico da minha vida, porque era exatamente recuperando pessoas assim. Candidato, e vou usar essa experiência agora como prefeito. Agora os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A ordem de resposta é inversa à do primeiro bloco. A pergunta é de Rodrigo Alencar. Qual a posição dos senhores com relação à privatização do Zoológico do Rio de Janeiro? O candidato Marcelo Freixo, então, começa respondendo. Olha, Rodrigo, eu não sou favorável à privatização. Eu acho que você pode ter ali algumas parcerias. Eu acho que você pode, como já existiu na prática antiga do zoológico, especificamente no tratamento de alguns animais, mas mais do que isso, é uma lástima ver o que o governo fez com o zoológico, que é um dos pontos turísticos mais importantes. Agora, o mais importante é que o espaço do zoológico pode ser um centro de capacitação, um centro de estudo, um centro de cuidado nos animais. A gente não tem uma política pública hoje eficaz de cuidado com os animais. A gente vê hoje um trabalho belíssimo da SUIPA, mas que não tem a parceria, né, da prefeitura, você não tem instrumento de castração móvel que deveria ter, chegando fundamentalmente nas favelas do Rio de Janeiro. O hospital veterinário hoje ele é insuficiente, fica ali na Mangueira. Então era muito importante que esse espaço do zoológico pudesse ser um espaço também de pesquisa e de elaboração para que melhorasse a política de cuidado com os animais no Rio de Janeiro. Candidato Marcelo Crivella. Olha, nessa questão dos animais eu tenho muita preocupação. No Congresso Nacional eu fui autor do Estatuto dos Animais para acabar com a crueldade. E uma das maiores que eu já vi é essa aqui do nosso zoológico. E ela começa no sistema viciado pelo qual ele foi concedido. Ali a empresa que manifestou interesse foi quem fez o edital. Ela fez o edital e ela ganhou o edital. Isso traz uma controvérsia enorme. Isso mancha o processo. E pior, o prefeito nunca deu atenção para aquela área que é uma área fascinante para as nossas crianças, que precisam ali no zoológico, nos primeiros anos de vida, aprenderem o amor pelos animais. Olha, nenhuma cidade, nenhuma civilização pode se considerar culta, praticando as virtudes a serviço da humanidade, se não aprender a amar os seus animais. Eu vou dedicar cuidado especial ao zoológico e mais, assumo com vocês o compromisso de termos um hospital público para os nossos animais e também uma farmácia popular. Assim como as políticas que defendo no Congresso Nacional, vou aplicar aqui como prefeito. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band.
Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Neste terceiro bloco, voltamos a ter perguntas entre candidatos com tema livre. Relembre as regras. A ordem de quem abre a rodada é inversa à do primeiro bloco. A pergunta pode ter no máximo 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. Em seguida, para fechar o bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto. Participe enviando perguntas pela hashtag #DebateBandRio. Candidato agora, Marcelo Freixo, abre a rodada. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Sim. Crivella, está muito caro viver no Rio de Janeiro. O custo de vida é altíssimo. Você que está em casa nos assistindo sabe que está muito difícil pagar o aluguel, a comida está cada vez mais cara e o ônibus é caro, além de quente. Quais são as suas propostas, Crivella, concretas para reduzir o custo de vida numa cidade como o Rio de Janeiro, que se tornou uma das mais caras do mundo? E ao se tornar mais cara, se tornou também uma das mais desiguais e violentas. Mas para reduzir o custo de vida, o que você vai fazer? Eu agradeço a sua pergunta, Freixo, e eu acho que é fundamental a gente assumir um compromisso aqui, nesse momento, de que não vamos aumentar o gasto público. Um dos piores problemas para a gente aumentar vamos dizer assim, a falta de recursos nas famílias é quando o gasto público cresce. E aí precisa ser pago com impostos. Então, eu aqui assumo um compromisso que vou reduzir as secretarias pela metade, vou cortar muitos cargos em comissões. E é claro que com essa economia que vamos fazer, vamos melhorar a educação e a saúde, que é onde as pessoas, sobretudo mais pobres, têm o seu ganho adicional. Para uma pessoa que depende da política, não é só o salário que ela recebe, é o gasto público também, que aqui no Rio de Janeiro, desgraçadamente, foi desviado por corrupção e também por falta de gestão. Eu quero também mudar a iluminação do Rio de Janeiro, trazer ela para LED. Acho que com isso nós vamos ter uma outra grande economia e aquilo que eu puder oferecer de boa educação e boa saúde para as pessoas, é claro que vai poupar na renda delas. Também quero evitar essas multas de pardais traiçoeiros. Hoje as pessoas no Rio de Janeiro estão pagando 200 milhões por ano de multas. Multa de R$70, R$80, porque você devia andar a 60 km por hora e, de repente, você foi pego no pardal a 67 km por hora. E aí você paga a multa. E com 20 pontos, perde a sua carteira. O poder público não é um grande gerador de empregos. Isso cabe à iniciativa privada. Mas se ele organizar bem a sua cidade, você vai ter mais recursos, vai poder ter condições de enfrentar esses custos de vida que são das crises econômicas, motivados muitas vezes pelas inflações. Mas eu vou diminuir o gasto público e melhorar, pode ter certeza, a sua vida financeira. Sua réplica. Crivella, a minha pergunta foi sobre custo de vida das pessoas. Eu concordo plenamente que a gente tem que reduzir o custo da máquina pública, cortando principalmente os cargos comissionados, que sempre serviram, né, para alianças políticas depois serem pagas. Nós não fizemos isso, o primeiro turno só com 11 segundos, exatamente para não precisar fazer isso. Também vamos cortar, mas a pergunta é sobre o custo de vida das pessoas, do morador da cidade do Rio de Janeiro. Aí entra uma questão central. A zona oeste do Rio de Janeiro, que é tão abandonada, que é tão importante, tem áreas agrícolas que a prefeitura tem que reconhecer. Guaratiba, né, Vargens, tem áreas agrícolas que hoje pagam IPTU. Nós vamos fazer um mercado municipal para estimular a produção agrícola. Os alimentos hoje produzidos na própria cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, podem abastecer todos os hospitais e todas as escolas da Zona Oeste. A gente tem política, porque nosso projeto tem transparência, tem eficácia e tem participação. Eu fui à Zona Oeste e ouvi o que aquelas pessoas têm a dizer. O custo de vida do alimento a gente reduz imediatamente, estimulando a produção agrícola na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sua tréplica, candidato. Sem sombra de dúvida, mas o Rio de Janeiro, nós havemos de convir, tem uma população de 6,5 milhões de pessoas. Nós somos apenas 1.170 quilômetros quadrados, uma área muito urbanizada. É muito difícil você imaginar que tenhamos uma produção agrícola capaz de baixar o preço dos alimentos. Essa produção agrícola normalmente vem dos grandes cinturões agrícolas do Brasil que estão no Centro-Oeste. Agora, é muito importante, Freixo, que a gente reduza, sim, o custo da máquina pública. É aí que se desvia o gasto público.
que as pessoas recolhem com impostos para ter melhor saúde, melhor transporte, melhor segurança, melhor educação, e é desviado para essas secretarias em excesso, esses cargos públicos, esses cargos em comissão em excesso. É isso que eu garanto a você, acaba trazendo um desequilíbrio na vida econômica das pessoas. Elas pagam impostos, mas não recebem serviços em contrapartida. Candidato Marcelo Crivella, sua vez de formular a pergunta. Freixo, eu vi no seu plano de governo, me preocupou, de que você pretende criar mais 2 secretarias, mais 4 subsecretarias e 3 empresas públicas, inclusive um banco, Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, parecido com o BNDES. E também uma empresa de transporte, uma empresa de meio ambiente. O nosso orçamento diminuiu 3 bilhões esse ano. Como é que você acha que nós vamos encontrar recursos para aumentar ainda mais a máquina do governo municipal? Crivella, o nosso programa ele é bastante completo, bastante completo. Nós levamos 1 ano e meio fazendo um debate sério com o que há de mais qualificado em diversas áreas, em diversos bairros. Ali você tem um projeto de cidade. Também li o seu tem 50 pontos, é um bom número, mas ele é curto, ele é muito enxuto e não dá nem para discutir, porque ele toca em pouquíssimos pontos. Ali não, o nosso ele é profundo, ele coloca o que dá para fazer de imediato, o que dá para fazer ao longo de 4 anos. Evidente que num primeiro momento de crise não há possibilidade de você criar agora uma empresa pública, isso é o ideal no sentido de você regular, por exemplo, transporte. Por que a passagem é cara? Por que o empresário de ônibus tira a linha e bota a linha? A gente pode ter uma empresa reguladora que facilite e que traga economia para a população. Não dá para fazer no primeiro momento, que no primeiro momento de crise? Sem dúvida alguma. Agora, nós estamos enxugando a máquina sim. Nós fizemos uma outra política, tem uma nova política nascendo no Rio de Janeiro. Por isso que a gente chegou no segundo turno, com apenas 11 segundos, sem fazer as chamadas alianças espúrias. Nós não escondemos nenhum aliado da gente. Os nossos aliados estão ali, estão na rua, estão na praça, estão nas redes sociais. Nós chegamos a uma vitória histórica comemorada por muita gente que virou notícia no Brasil inteiro. Por quê? Porque a gente vai poder nomear para as secretarias os melhores quadros. E nós vamos poder acabar com os cargos comissionados. Essa é uma grande economia, muito mais do que dizer que vai acabar. Você está anunciando que vai pegar a Secretaria de Cultura e vai transformar a Secretaria de Cultura, esporte e lazer, tudo numa secretaria só. Eu não acho boa ideia, Crivella. Eu acho que a cultura merece uma política pública, porque não é terminando com secretaria. Aliás, está copiando um pouco o que o Temer ameaçou fazer. Terminar secretaria não significa reduzir gastos necessariamente. Você pode reduzir políticas públicas. A melhor maneira de reduzir gasto é com transparência, é com eficácia, é com política pública e com participação. Isso o nosso programa garante de sobra para o Rio de Janeiro. Sua réplica. Eu celebro com o candidato Freixo, que também respeito muito, essa nova política no Rio de Janeiro. Eu e ele chegamos ao segundo turno sem ter as grandes forças dos grandes partidos representados aqui. É realmente uma grande vitória e eu acho que todo carioca deve celebrar. Mas existem divergências entre o meu pensamento e o do Freixo. Nós não vamos discutir aqui Lava Jato, Mensalão, Petrolão, isso ficou para trás na minha trajetória e na dele, não existe, graças a Deus, máculas contra a corrupção. Mas eu vejo a função do Estado como um Estado menor, mais enxuto. Eu não gostaria de ver um município maior, com mais cargos, com mais secretarias, com mais empresas. Isso dá espaço para a corrupção, isso dá espaço para aparelhamento da máquina pública e isso aumenta o gasto que poderia ser revertido para você que está em casa, na sua saúde, na educação dos seus filhos. Eu preciso reduzir essa máquina e vou fazer isso. Sua tréplica, candidato. Crivella, tem uma diferença entre ser estatizante e ser publicizante, né? A gente sabe o que cabe no Estado. Eu acredito que é público, por isso que eu estou falando do publicizante, brincando com a palavra, o que é público pode ter qualidade. O que é público pode ser bom. Como em tantos lugares do mundo, a saúde pública tem qualidade, não tem que ser terceirizada, não. A educação pública tem qualidade. Eu quero dizer que acredito muito no servidor público do Rio de Janeiro. Vou chamar o servidor público do Rio de Janeiro para governar junto comigo, valorizando. Acho importante sim, Crivella, ter plano de cargos e salários, não fazer com que uma pessoa no OS ganhe 4 vezes mais do que uma pessoa que seja concursada. Quem em sã consciência em casa acha que depois de passar no concurso público, você tem que ganhar 4 vezes menos do que uma pessoa que é contratada
contratada por indicação política. Eu não defendo isso, não. Eu defendo que o que é público possa ser bom. Claro que com controle, com eficácia, com capacidade de transparência, que é o que falta no Rio de Janeiro. E isso nós vamos garantir. Agora, o que é público pode ser bom. O servidor tem que ser valorizado porque melhora o atendimento para a população. Agora, os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A ordem de resposta é inversa à do segundo bloco. A pergunta é de Carlos Eduardo. Candidatos, em tempo de crise, o trabalho informal vem crescendo muito no Rio. O que os senhores pensam a respeito? Quem começa respondendo é o candidato Marcelo Crivella. Olha, eu quero tratar com muito respeito a esse carioca que, sob chuva, sol, poeira, de segunda a sexta-feira, vai para as ruas tentar vender alguma coisa para sobreviver. No meu governo, a Guarda Municipal vai ser usada prioritariamente para o patrulhamento comunitário. Nem para multar carro, nem para fazer humilhações a esse trabalhador. É necessário que a gente se organize. É necessário que o comércio formal, que emprega tanta gente, não tenha competição na porta da sua loja, do seu comércio, de alguém que esteja fazendo uma concorrência direta. É preciso que a Prefeitura ouça todos. Eu acho que aí é que a gente começa a ver a índole, a natureza, o espírito público de um político, de sentar, de receber as pessoas e de procurar harmonizar esses conflitos de interesses. Agora, isso faremos, mas pode ter certeza, você que é trabalhador informal, você que está dependendo de vender alguma coisa para sobreviver, vai ter o respeito do prefeito. Candidato Marcelo Freixo, sua resposta. Olha, eu quero dizer que mais do que o respeito, que é a nossa obrigação perante a qualquer pessoa, o camelô tem que ser tratado como um trabalhador. Agora, é evidente que esse trabalho tem que ser organizado, tem que ser planejado na cidade. Por exemplo, uma das coisas que, conversando muito com os camelôs, porque eu sei ouvir, porque para administrar uma cidade como Rio de Janeiro, você tem que ouvir, você não pode tirar de uma caixa de mágica todas as soluções. Eles reclamam muito que não tem depósito, não tem espaço para guardar a sua mercadoria e que muitas vezes inviabilizam o seu trabalho ali no centro. Isso é importante garantir para eles, ao mesmo tempo que se planeje onde eles podem trabalhar na cidade, para que a cidade possa ganhar com eles, porque ganha com o serviço deles. E a outra coisa, é muito comum encontrar avô e filho e neto que são camelôs. A gente precisa ali também fazer um investimento na escolaridade, na assistência, para que quebre um pouco esse circuito familiar, para que eles ganhem uma alternativa a mais para a vida deles e para a dignidade. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band. Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Neste quarto bloco, os candidatos responderão a perguntas enviadas por um ouvinte da rádio Band News Fluminense FM, um leitor do Jornal Metro e telespectadores da Band Rio e da Band News TV. Vamos às regras. A ordem de resposta é inversa à do segundo bloco. Primeiro será apresentada a pergunta. Após a resposta de 1 minuto e meio, o adversário terá 1 minuto para comentar. No fim do bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Vamos agora ouvir a pergunta enviada pelo ouvinte da rádio Band News Fluminense FM, William Souza. Os principais especialistas em medicina de trânsito do mundo recomendam se adotar a velocidade máxima de 50 km por hora nas vias urbanas. Isto irá reduzir o número de acidentes, o número de mortos e o número de feridos que sobrecarregam nossos hospitais e tanta dor causam às nossas famílias. Pretende seguir essas recomendações? Ou como irá fazer para reduzir os acidentes que tanto mal e tanto sofrimento trazem à nossa cidade e à população do Rio de Janeiro? Candidato Marcelo Freixo, começa respondendo. Olha, a pergunta do William é espetacular. William, na verdade, a gente tem uma experiência agora no Brasil, que foi na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura do Haddad, que ele tomou essa medida, sujou uma polêmica muito grande. Eu acompanhei de perto e, honestamente, eu acho que o prefeito Haddad estava coberto de razão em fazer a redução pensando nessa questão da saúde do trânsito. Os efeitos foram muito contundentes e imediatos na cidade de São Paulo. A gente não precisa nem ir para nenhuma experiência fora do Brasil. Então, a gente tem ali um resultado
resultado concreto, é preciso reduzir a velocidade, é preciso ter mais esse controle. Infelizmente, no Rio de Janeiro, há uma indústria da multa. Só para que você tenha uma ideia, William, a multa do Rio de Janeiro hoje arrecadou em torno de 150 milhões. E é um dinheiro não carimbado. Esse é um dinheiro que entra na prefeitura que você não tem a menor ideia para onde vai. Sequer esse dinheiro da multa é revertido para alguma ação mais pedagógica sobre o próprio trânsito, ou não vai para nenhum fundo de mobilidade para garantir que você possa ter um transporte público de mais qualidade. Tudo são propostas que estão no nosso programa. Mas a gente quer fazer com que tenha essa redução de velocidade, tenha mais... Isso não vai significar um trânsito ruim, até porque o trânsito do Rio de Janeiro hoje é um dos piores do mundo, fundamentalmente porque o nosso transporte público não funciona. Então a gente tem que investir no transporte público, fazer com que as pessoas possam usar menos carro e fazer com que essa velocidade possa ser controlada para reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito do Rio de Janeiro. Candidato Marcelo Crivella, 1 minuto para comentar. Olha, eu observei essa política que foi adotada em São Paulo, sobretudo nas linhas das marginais, e houve controvérsias, várias controvérsias. Agora mesmo, o candidato Dória, que ganhou a eleição em São Paulo, ele se propôs a fazer um amplo debate e discutir essa política. Eu, a princípio, sou plenamente favorável. Eu acho que ela faz com que o trânsito escoe de maneira mais organizada, as pessoas emitam menos CO2 na atmosfera, que é uma grande preocupação nossa com o meio ambiente, mas essas políticas que afetam a vida das pessoas de maneira, eu diria, tão importante, precisam ser medidas, discutidas, e é para isso que eu convidei o engenheiro Fernando McDowell, que honra, engrandece, dignifica a nossa chapa, para nos acompanhar nesse pleito. Trânsito não é coisa para palpite, trânsito é coisa para especialista, para engenheiro, para pessoas que passaram a vida inteira estudando isso. Candidato. E ele é um grande engenheiro do COP. Vamos agora à próxima pergunta, enviada pelo Tiago, telespectador da Band News TV. Boa noite, candidatos. Eu sou o Tiago, tenho 23 anos, sou morador de Copacabana e eu quero perguntar em nome dos cariocas o que será feito com as instalações esportivas e não esportivas que foram criadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Por exemplo, as arenas no Parque Olímpico, o Boulevard Olímpico no centro. Qual é a proposta de vocês para o uso dessas instalações agora que os Jogos acabaram? Candidato Marcelo Crivella. Olha, eu quero usar essas instalações, como as Vilas Olímpicas, para a gente realizar o sonho do carioca, que é ter uma escola de horário integral. A gente não pode ter a criança apenas até as 2 horas na escola e depois fazer da escola um depósito de criança. É preciso conjugar as Vilas Olímpicas e todas essas arenas construídas em diversas partes da cidade para atender a Olimpíada. Agora, especificamente, aquelas da Barra da Tijuca, que foi citado pelo nosso telespectador, ali a maioria vai ser demolida, com exceção da quadra de basquete e de tênis. Aquilo vai ser dado para as empresas que construíram para as Olimpíadas. 2 delas, inclusive, colocadas na Lava Jato. São 1.200.000 metros quadrados, 480 mil metros quadrados serão usados para um grande empreendimento imobiliário, isso aí as pessoas precisam saber, cujo nível de gabarito, de altura, foi elevado naquele local, que antes era uma área de preservação ambiental, de 12 andares para 18 andares. Eu já fiz essa conta num desses debates. Aquilo é um empreendimento que vai valer, se nós considerarmos R$10 o metro quadrado, 90 bilhões de reais. Então, a gente precisa saber que o grande legado das Olimpíadas não foi para nós, cariocas, até porque o orçamento caiu 3 bilhões. Foram para as empreiteiras. E isso é lamentável. Mas, respondendo a sua pergunta, vamos usar o que sobrar para a gente fazer, inclusive, competições internacionais, nacionais e manter o horário integral das escolas. Seu comentário. Olha, Tiago, a sua pergunta é muito pertinente. Na verdade, a Olimpíada foi uma grande oportunidade perdida. Lamentavelmente, nós chegamos na Olimpíada com uma boa parte das nossas escolas, quase a metade das escolas municipais, sem qualquer quadra poliesportiva. Isso é um desperdício brutal. Então, a gente percebe que a Olimpíada não foi um instrumento para trazer o esporte como fortalecimento da cidadania ou da democracia. Uma das coisas que a gente está querendo é que esse legado, enfim, essa possibilidade de legado possa chegar nos alunos, possa ter melhor aproveitamento. Mas também aproveitamento de arte e de cultura, como é o caso do Boulevard. O Boulevard você não pode abandonar. Ele está lá, ele tem que ser utilizado, mas tem que ser utilizado como espaço também de arte, de cultura, num outro planejamento da zona portuária, que tem que ter investimento de empresa e também tem que ter moradia
moradia popular. E a gente tem um projeto sobre os clubes do subúrbio, que a gente quer que eles possam ser reativados pela própria prefeitura através de isenções, por exemplo, de IPTU, que é barato, e que as escolas, nos terrenos vizinhos desses clubes, possam utilizar, fazendo aí sim do esporte uma prática de cidadania. A próxima pergunta é da Lorena, telespectadora da TV Band Rio. Vamos ver. Olá, eu moro no Jardim Botânico e tenho uma pergunta para os candidatos. O Brasil está passando por uma das crises mais graves da história. Só no Rio de Janeiro são mais de 230 mil desempregados, 100 mil a mais do que no ano passado. Para combater o desemprego, a gente precisa de mais empreendedores à frente de novos negócios e negócios que cresçam. Candidato, como você pretende apoiar o empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro? Candidato Marcelo Freixo, o senhor responde agora. Lorena, você está coberta de razão. Foram mais de 20 mil postos de trabalho só na cidade do Rio de Janeiro que nós perdemos. Perdemos mais aqui do que até mesmo São Paulo. Há uma crise, sem dúvida alguma. Importante dizer que você tem uma crise que é internacional, você tem uma crise nacional, então o modelo de desenvolvimento, a economia do Rio de Janeiro precisa buscar alternativas. Para isso é muito importante que a gente desenvolva a economia colaborativa, que a gente possa fazer, por exemplo, da área portuária, um espaço de tecnologia e de inovação, gerando emprego, gerando renda e gerando também espaço para moradia. Mais do que isso, que a gente possa olhar para os territórios e pensar o quanto cada território tem um potencial econômico, inclusive nas favelas. As favelas não podem continuar sendo espaço do medo. As favelas não podem continuar sendo espaço da barbárie. O Estado não pode entrar apenas com a força policial nas favelas. A gente quer que o Estado entre acreditando que ali tem um potencial econômico, de trabalho, de renda, de criatividade, de cultura e tem empreendedorismo dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então, pensar no microinvestimento, no microempréstimo, no microcrédito, pensando em áreas populares, você pode gerar uma outra perspectiva de desenvolvimento. Por isso que a gente fala que o tripé do nosso governo vai ser transparência com os recursos públicos, vai ser eficácia de medidas de políticas públicas que você conheça e entenda e será da sua participação nas decisões através do seu bairro e da sua profissão. Candidato, seu comentário. Não é o setor público que gera emprego, é a iniciativa privada com a sua capacidade de empreendedorismo. É isso que move a grande economia do mundo. O município não pode atrapalhar e precisa qualificar a mão de obra. É para isso que em cada subprefeitura eu estou prevendo colocar uma oficina para o emprego. Eu quero fazer parceria com o Senai, com o Sesc e eu quero também trazer o Sebrae, para que esses pequenos empreendedores, sobretudo desses locais que o candidato Freixo falou, das comunidades mais carentes, da Zona Oeste, da Zona Norte, possam desenvolver o seu talento. Todos nós temos talento para venda, talento para costurar, para cozinhar, e que precisam, sim, de um pequeno empréstimo, ou talvez de uma bolsa, ou da prefeitura garantir aquilo que eles produzem, garantir a compra daquilo que eles produzem. Cooperativas, por exemplo, nas comunidades, nas áreas populares, podem sim gerar muita coisa que hoje a prefeitura encomenda fora do Estado. Mas lembre bem, quem gera emprego é a iniciativa privada com a sua capacidade de empreendedorismo e a máquina pública deve ser pequena e não atrapalhar. Candidato. A quarta e a última pergunta é do leitor do jornal Metro, Celso Ricardo. Gostaria de saber se existe alguma proposta para a finalização da obra na rodoviária da Central do Brasil, onde há anos foi colocada uma estrutura metálica e nada mais foi feito. O candidato Marcelo Crivella começa respondendo. Pois é, a Central do Brasil é uma obra movida pelo Estado. Ali tem trens que atravessam vários municípios que, como os rios, passam a ser administrados pelo Estado. O Estado do Rio de Janeiro quebrou. E quebrou porque o partido do PMDB fez concessões e deu aos empresários muito mais do que o Estado poderia dar. Eu li recentemente o voto de um conselheiro do Tribunal de Contas, o Graciosa, dizendo que esse ano nós deveríamos arrecadar 60 bilhões de ICMS e vamos arrecadar apenas 40. O Estado está com rombo de 20 bilhões. É um Estado perdulário, faustoso, conspícuo, que não pode se refletir na Prefeitura. A Prefeitura tem que ter uma máquina enxuta. A Prefeitura tem que tratar os seus contribuintes com menos impostos. Ela tem que abrir espaço para que a iniciativa privada possa rasgar nesses horizontes da esperança os caminhos do nosso progresso. Exatamente o contrário do que fez o Estado do Rio de Janeiro e que quebrou. Veja, por exemplo, essa obra, uma simples estrutura metálica, nós não temos condições de realizar. Agora, é bom lembrar que foram dados subsídios imensos para a Gerdau.
que não se refletiram em empregos. Como foi dito aqui agora, o Rio de Janeiro perdeu milhares de empregos. É isso. O poder público tem que ser bem vigiado pelo eleitor para não atrapalhar. Se não atrapalhar, já contribui muito. Candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto para comentar. Olha, Celso, quero dizer para você que aquela área toda ali da Central do Brasil, ela está toda deteriorada, está toda abandonada. E aí é muito importante, aí no nosso programa tem algo que é essencial, e que é o processo de participação efetiva das pessoas. Eu quero entrar no Morro da Providência, que fica ali colado, aliás, é o lugar onde surge a favela, o nome favela surge dali, é o nome de uma planta, né? Por isso que o nome do morro é o nome do Morro da Providência, enfim, o Morro da Favela, surge ali na época da Guerra de Canudos. É importante dizer que aquela área ali está abandonada, os moradores não são ouvidos. Nós queremos sentar com cada bairro para saber do morador quais são as medidas mais importantes para o seu bairro. A gente quer efetivar os conselhos, isso não custa nada, isso não vai custar aos cofres públicos, custa apenas a vontade política de chamar as pessoas, fazer com que os bairros tenham memória, que as pessoas possam participar. Então, aquela área ali da Central do Brasil, que é no pé do Morro da Providência, que deveria ter tido dinheiro do investimento da zona portuária, que foi retirada para a construção do museu, porque efetivamente esse governo não olha para o morador da favela como prioridade, nós vamos olhar, nós vamos ouvir e decidir o que fazer naquela área a partir da opinião deles. Agora, os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A ordem de resposta é inversa à do terceiro bloco. A pergunta é de Tiago Botelho. Hoje o tráfico apenas muda de favela. Como os senhores pretendem conduzir as pacificações no futuro governo? Quem abre agora a rodada é o candidato Marcelo Freixo. Olha, Tiago, a política da pacificação, como é assim dita, das UPPs, ela é do governo do Estado. A responsabilidade da polícia é do governo do Estado. Mas tem um ponto importante na sua pergunta, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro, já há algum tempo, ela paga uma parte do salário desses policiais que entram nas UPPs. Então, se a Prefeitura ela entra com parte do pagamento desses policiais que estão nas áreas do UPP, é muito importante que essa Prefeitura crie uma responsabilidade, crie alguma exigência sobre isso. Porque não é possível que você tenha a força policial entrando e não tenha investimento em saneamento básico, não tenha mediação de conflito, continue tendo na própria figura do policial militar, que reclama disso. A gente conversa muito com a Polícia Militar também, porque é bom dizer que a Comissão de Direitos Humanos atende os policiais militares vitimados pela violência e eles não querem controlar a festa. Então, se a Prefeitura paga o salário, tem que criar condições sociais de investimento naquela comunidade. Isso é decisivo. Candidato Marcelo Crivella, sua vez. Olha, todo mundo sabe que nas comunidades carentes eu prego a Zona Franca Social e o cimento social. É preciso subir as comunidades com emprego, com oportunidade, com qualificação da mão de obra. Esses rapazes e moças que caíram na armadilha do tráfico têm talento, têm coragem, têm bravura, apenas direcionado para o mal, para o errado. Eles precisam aprender que têm capacidade de produzir muito mais. Não são os 4, 5 mil reais que ganham uma boca de fumo por semana, é o melhor da vida. Absolutamente. É preciso abrir os horizontes, aumentar a autoestima dessas pessoas, fazê-los desistir disso. Para isso, a Prefeitura precisa entrar pesado com a UPP social, o que o Eduardo Paes não fez. Eu o farei. Eu quero fazer com que o poder público nas comunidades seja presente. Nessa parte do saneamento, ajudando as famílias a terminarem suas moradias, oferecendo para as cooperativas a compra do seu produto pela Prefeitura, levando cidadania, tirando o poder do tráfico sobre a vida dos meninos e meninas. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band. Chegamos ao último bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Vamos ver quais foram os temas mais mencionados no Twitter pelos telespectadores durante o debate. Segurança, saúde, parceria público-privada, transporte, mobilidade, empatado com educação. Os candidatos devem escolher um destes 5 assuntos mais comentados como tema da pergunta. Vamos agora ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas neste bloco. Candidato Marcelo Crivella. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e qual tema que o senhor escolhe? Candidato Marcelo Freixo, eu não poderia fugir do tema da saúde. É uma obsessão que eu tenho
cuidar da saúde. Você sabe, eu lutei muito lá no governo federal para que a gente tivesse recursos para melhorar o INCA, para fazer o INTO, para botar para funcionar o Dona Lindu. E todas as minhas emendas parlamentares desses últimos anos foram destinadas aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Qual é o seu plano para a gente melhorar a saúde da cidade do Rio de Janeiro? Olha, Crivella, primeiro eu quero dizer para você que a saúde do Rio tem solução, sim. A saúde do Rio, há muito tempo, ele virou caso de escândalos das páginas policiais, né? Desvios, encarecimento, compras fraudadas, e isso é um crime inaceitável diante do que a população sofre, é a maior reclamação da população. A minha equipe de trabalho, coordenada pela professora Lígia Bahia, né, com quem tenho muito orgulho de apresentar, que estará na equipe junto com diversos outros profissionais e pesquisadores, nós temos pesquisa, nós temos verba, nós temos universidades. O que a gente precisa ter é fazer com que esse atendimento básico, esse atendimento da clínica da família seja ampliado, mas mais do que isso, a gente precisa de leitos, a gente precisa resolver uma coisa que é o gargalo da saúde. Você que está em casa, você vai para a clínica da família, se você precisar de algum especialista, de algum exame, de alguma coisa, você não consegue. Então, a gente precisa fazer com que a prefeitura tenha a gestão plena, possa pegar os leitos federais, são mais de 4.000 leitos federais, possa coordenar esses leitos federais. Mas pegar as policlínicas, não adianta ficar anunciando que vai criar milhares de policlínicas. Já existem 9 policlínicas. Vamos pegar o que já existe e vamos botar para funcionar. É mais barato, é mais rápido, engana, né? E não vai precisar ficar enganando a população dizendo que vai construir milhões de coisas. Não, tem 9 policlínicas, bota para funcionar. Tem que ter plano de cargos e salários e tem que ter fiscalização sobre as OS. Nós vamos cumprir a lei de transparência, que é de um vereador do PSOL, do Paulo Pinheiro, reeleito, aliás, a bancada do PSOL agora com 6 vereadores, uma das melhores bancadas da Câmara dos Vereadores, sem dúvida alguma, expressiva, e vai ser fundamental para o nosso governo. Nós vamos ter governabilidade ali. Para dizer que essa lei de transparência tem que ser cumprida porque é mais caro e não está mostrando resultado às OS. Nós vamos fazer a transição responsável, não vamos fechar nenhuma clínica de família, não vamos mandar ninguém embora, mas vai ter poder público projetando e coordenando a saúde, que é um sistema. Candidato, sua réplica. Não, eu acho que o Freixo fez uma análise muito correta sobre isso. É necessário que o prefeito assuma isso pessoalmente. Nós não podemos mais permitir que o nosso povo, que é atendido na ponta, na UPA ou na clínica da família, não seja atendido depois por um especialista, não consiga fazer um exame, não faça uma cirurgia. Faltam médicos em praticamente todas as clínicas da família. E nas UPAs também, as pessoas estão desesperadas. E eu quero tratar desse assunto com absoluta prioridade. Olha, tempo de senador, já fiz isso. Já garanti para o Rio de Janeiro milhões e milhões de reais para aplicar na saúde. Como prefeito, vai ser minha preocupação do dia a dia, o tempo todo, cuidar da saúde das pessoas. Você que está me ouvindo agora, que tem uma cirurgia para ser feita, você que tem um idoso na sua casa que precisa ser cuidado, pode ter certeza que eu vou me preocupar com isso o tempo todo do meu governo. Sua tréplica, candidato. Você sabe, Crivella, que eu tive hoje no Miguel Couto, né? Fui lá visitar o Miguel Couto, tive há pouco tempo no Salgado Filho. Eu venho visitando os lugares e conversando e ouvindo, né? O prefeito tem que saber ouvir as pessoas, ouvindo o usuário, ouvindo o profissional. Está faltando enfermeiro, está faltando auxiliar, está faltando técnico, está faltando maqueiro e está faltando material básico. Não tinha hoje no Miguel Couto, tinha poucas cadeiras para carregar as pessoas, né? Cadeira de roda. Então é uma precariedade absurda que atinge a dignidade das pessoas. Isso não pode continuar assim. Tem concurso valendo para enfermeiro. Por que não chama? Por que não bota lá? Porque tudo virou uma negociata para favorecer as OS. Nós não podemos fazer isso. Tribunal de Contas, Crivella, acabou de dizer que as licitações feitas pelos hospitais de administração direta, elas compram mais barato com a lei de licitação do que as OS estão comprando. Ou seja, as OS viraram um espaço para se gastar o dinheiro público sem nenhuma transparência. A gente não vai fechar porque a gente tem responsabilidade com a população, mas nós vamos garantir transparência e uma saúde pública de qualidade para todos. Agora o candidato Marcelo Freixo faz a pergunta. O senhor tem como temas segurança, parceria público-privada, transporte, mobilidade e educação. Qual o tema? Educação. Ok. Crivella, eu considero fundamental que o próximo prefeito devolva a alegria à sala de aula.
devolva alegria aos educadores, traga de volta o sentido da escola. E o sentido da escola a gente não pode impor. A escola, para ter sentido, ela precisa ter o pensamento crítico, ela precisa ter liberdade, ela não pode ter mordaça. Qual é o papel do prefeito para que a escola, que hoje está tão mal cuidada, está tão desestimulada, volte a sonhar e a ter utopia? Bom, candidato Marcelo Freixo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é motivar os nossos professores. Hoje, eles são tratados, quando têm suas justas e legítimas aspirações apresentadas, com spray de pimenta, com pancada. Foi isso que nós vimos naqueles lamentáveis episódios ocorridos na Câmara dos Vereadores, que foi invadida. Um prefeito de costas para o seu funcionário, que eu diria, deveria ser tratado com todo respeito e com toda dignidade. Então, em primeiro lugar, nós vamos cuidar deles. Eu passei 4 horas, há poucos dias, junto com um companheiro do meu partido, o César Benjamin, ouvindo diretores de escola, ouvindo o pessoal da pedagogia, ouvindo merendeiras, ouvindo os agentes de educação que tratam das crianças que são especiais. Nós temos 8 mil meninos com síndromes e com transtornos na rede pública. Nós votamos uma lei no Congresso Nacional para que para cada 3 crianças terem um auxiliar de educação, um agente. A Prefeitura fez concurso para 2.500, chamou apenas 150. E quem fez o concurso, na maioria, foram mães dessas crianças, que esperavam poder ganhar um bom salário, um salário razoável e cuidar do seu filho na escola. Veja a que ponto chegou a desumanidade e a falta de cuidado com a escola. Será prioridade no nosso governo. Vamos voltar também com os recursos para o custeio, que foram cortados em 20% para se gastar com a Olimpíada, e fazer da escola esse local agradável, esse local que seja centro do bairro. Vamos lutar para que ela tenha o Wi-Fi, vamos lutar para que todas as crianças frequentem aulas cujas salas tenham ar-condicionado e que a merenda seja de qualidade. É essa educação que eu sonho para o Rio de Janeiro. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazendo uma administração judiciosa, cuidando bem dos custos, não gastando em outros lugares, para dedicar mais recursos para nossas crianças nas escolas. Sua réplica. Olha, Crivella, queria te dizer que eu sou professor de História, 20 anos em sala de aula. Sustentei meus filhos na sala de aula. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, muito, mas muito orgulho. Sou filho de pai e mãe funcionário de colégio público. Meu pai é uma pessoa humilde, foi inspetor de colégio e minha mãe secretária de colégio público. Ambos aposentados, aliás, sem salário, né? Porque o PMDB vergonhosamente não paga, mas a gente está do lado dos aposentados. É importante dizer que essa escola vem sendo maltratada não só na sua parte física, mas também na interferência pedagógica. Foi muito bom você lembrar de 2013, dos professores tomando bomba dentro da Câmara de Vereadores, porque ali eles estavam lutando por um plano de cargos e salários unificados que até hoje eles não têm. Nós vamos garantir isso, ouvindo os educadores. E naquele episódio, Crivella, eu estava lá, do lado dos professores. A bancada de vereadores do seu partido estava no governo apoiando aquele massacre. Sei que não é a sua opinião, mas é importante que se cobre isso da sua base, porque foi muito feio o que ali aconteceu, ficar contra os professores a favor daquele massacre. A gente tem lado. Sua tréplica, candidato. Pois é, e eu me lembro que fiz aqui apelos para que aquilo não ocorresse. Mas o que eu quero fixar aqui nessa minha resposta é que tanto eu como o candidato Freixo, por razões humanistas e também por convicções do valor da educação, temos a convicção correta de que a escola é fundamental na vida das crianças, é fundamental na vida da sociedade, ela ocupa um papel principal na política. E é isso que eu, Marcelo Crivella, quero deixar claro aqui nesse debate. A educação vai ter um papel fundamental. Eu não vou construir novas escolas enquanto as atuais não estiverem plenamente funcionando. Tendo portão, tendo material de higiene nos banheiros, tendo material de consumo, tendo boa alimentação, tendo aquilo que as pessoas precisam, os professores, os pedagogos, enfim, toda a equipe, toda a família das escolas, para que as nossas crianças tenham o prazer de ir para a escola. Isso será sagrado no meu governo. Estamos chegando ao fim do debate, mas antes, os candidatos terão 2 minutos para as considerações finais. A ordem segue a distribuição das bancadas, começando com o candidato Marcelo Crivella. Olha, eu não podia ter prazer maior do que estar aqui na Bandeirantes, ao lado do candidato Freixo, que eu respeito muito.
para discutir o Rio de Janeiro. A minha trajetória vocês já conhecem. Eu sou há 15 anos senador do Rio, nunca tive envolvido em nenhum escândalo que envergonhasse o povo fluminense. Passei 10 anos na África, 2 anos no Sertão, criando lá um projeto que é padrão para a reforma agrária brasileira. Já fui candidato diversas vezes a prefeito, ainda não venci, mas me sinto cada vez mais preparado para enfrentar esses desafios que estão à nossa frente. Quero agradecer do fundo do meu coração, depois de tantos reveses eleitorais, estar hoje, em primeiro lugar, no coração do nosso povo. Eu sei que o Freixo reclama muito dessas ofensas, injúrias, calúnias que a gente sofre nessa caminhada, mas talvez ninguém tenha sofrido mais do que eu. Ataques violentos por conta da minha igreja e também por conta de ligações com a Record, que foi confundida pelos meus adversários e que fizeram de tudo para me derrotar. Mas isso não diminui, não nos empobrece politicamente. Pelo contrário, essas controvérsias acabam nos engrandecendo. E estamos hoje aqui num debate de alto nível, propondo, sonhando o Rio de Janeiro que todos queremos. Eu espero merecer seu voto, peço a sua oportunidade de, depois de 15 anos de muitas lutas, poder ter a honra de me engrandecer servindo ao povo do Rio de Janeiro. Nossas propostas estão no nosso programa, estão também na internet, no site, são transparentes. Eu acredito que precisamos de uma máquina pública eficientíssima, mas não tão grande. Precisamos reduzir impostos, precisamos abrir espaços em PPPs bem controlados, em concessões, para gerar muito emprego, qualificar a mão de obra, pacificar o Rio de Janeiro, agir com muito bom senso e cuidar de você, cidadão. Esse é o meu objetivo. Por isso eu estou aqui. Chegou a hora de cuidar das pessoas. É o que eu fiz a vida inteira, é o que eu quero fazer no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ok, agora suas considerações finais. Primeiro quero agradecer a Band o convite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Crivella, pelo debate. Eu quero dizer, Crivella, que tudo que não me mata me torna mais forte. Isso. A gente caminha firme porque tem muita gente junto com a gente. Eu não quero cuidar das pessoas. Eu quero governar com as pessoas. Eu quero chamar você para governar comigo. Eu quero chamar você para participar das decisões públicas, políticas e transformar essa cidade num espaço de democracia como nunca existiu. Está começando hoje o segundo turno. A gente não vai fazer uma campanha baixa. A gente não vai fazer uma campanha de agressividade. A gente tem proposta, a gente tem programa, a gente tem rua, a gente tem rede, a gente tem militância. Quero convidar você para uma atividade que tem amanhã muito significativa. Na Praça Afonso Pena, às 2h da tarde, na praça. Ali é lugar da gente se encontrar, lugar de fazer política, lugar da diferença. Nós vamos ter uma reunião com diversas lideranças religiosas. A gente acha que a prefeitura tem que ser espaço de todas as religiões e não de uma só. Ali a gente vai debater a cidade. Ali a gente vai debater o Estado laico, não. Ali a gente vai pegar os olhares de todas as religiões e pensar a cidade. Pensar a mobilidade, a educação, né, o alimento, as relações humanas, a diversidade. A gente quer uma cidade com mais democracia. Procure um comitê perto da sua casa. Participe da campanha. Tivemos uma vitória histórica no Rio de Janeiro. Com apenas 11 segundos, sem ter feito as alianças, nós derrotamos o poderoso PMDB. Eles estão fora da disputa do segundo turno. O Rio de Janeiro já ganhou com isso, mas pode ganhar mais. A gente pode ter uma prefeitura que seja uma grande homenagem à democracia, chamando todas as forças progressistas do Rio de Janeiro e não somente quem chegou à vitória no primeiro turno. A gente quer ampliar para que a gente quer fortalecer um projeto de democracia no Rio, com a sua ampla participação efetiva. O povo não é rebanho. O povo efetivamente sabe o que quer, precisa ser ouvido, precisa participar efetivamente das decisões políticas. Nós temos um projeto, eu encontro você na rua e na rede 50. Eu me despeço aqui, a Band agradece a presença dos candidatos. Esperamos que esse encontro tenha ajudado você de casa a decidir o voto do próximo dia 30. Em instantes, na nossa programação, a repercussão deste debate com os candidatos. Uma boa noite a todos. Eleições 2016. Você decide na Band.